Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Fé e Filosofia Católica. Eu sou o professor Pedro Paulo e é um prazer tê-lo aqui conosco para, nesse segundo vídeo do nosso canal, trabalharmos um pouco, como foi prometido no vídeo de abertura, um pouco sobre a relação entre o conhecimento e a fé. Primeiramente, eu peço que dê o seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você conhece em suas redes sociais, para que esse vídeo possa chegar ao número maior de pessoas. Então, vamos ao tema de hoje, a relação entre fé e conhecimento. Primeiramente, eu quero dizer que não há uma oposição entre fé e razão, como nos faz crer toda a filosofia moderna e contemporânea. Essa ilusão de que há uma dicotomia entre fé e razão foi criada artificialmente para menosprezar a escolástica, que chegou a um padrão tão alto de qualidade e de racionalidade que fazia essa união perfeita entre fé e razão. Portanto, ser racional, e dentro desse contexto, ser racional significava ser católico. E como havia uma grande luta das forças revolucionárias contra a fé católica, é óbvio que essa filosofia que une fé e razão não poderia prosperar. Por isso, tantos filósofos se dedicaram ao combate e desconstrução dessa unidade perfeita entre fé e razão. Por isso, tantos filósofos se dedicaram ao combate à fé em nome da razão, colocando uma contra a outra, quando na verdade essa oposição não existe. É fruto de um esforço filosófico para destruir a fé. E nesse sentido, o humanismo foi fundamental, pois coloca o homem como o centro de tudo, como que todo conhecimento, toda realidade partisse não de uma realidade metafísica superior, mas de uma realidade meramente humana, sensível e material. Por isso, começa essa dicotomia entre fé e razão. O que precisamos ter claro é que a fé verdadeira ela é fundamentada na objetividade, assim como a própria razão. Ambas se debruçam sobre a realidade concreta, a experiência humana concreta neste mundo, na nossa relação com as coisas, tanto materiais quanto uma realidade espiritual. Ou seja, existe uma unidade objetiva da existência, o ser que em sua plenitude é o próprio Deus, que, como nos ensina Santo Tomás de Aquino, é o ato puro e é dele que emana todas as coisas. Portanto, tanto as coisas celestes quanto as coisas materiais provêm de Deus. E ele faz de forma concreta, portanto, objetiva. Tanto é que as Sagradas Escrituras, fruto da Sagrada Tradição, se dá a revelação de Deus na vida humana, nos fatos concretos da vida humana. Se você for pegar toda a história bíblica, é a história da intervenção divina, ou seja, uma ação sobrenatural sobre o mundo natural. Não é algo místico, algo irreal, fora da nossa realidade, de um Deus distante ou de um conto de fadas. Mas a nossa fé é uma fé concreta. Não há do que se falar de uma fé subjetiva. Ah, eu sinto isso. Ah, eu penso a fé assim ou assado. Não. A fé é objetiva. Deus se revelou. E essa revelação foi uma revelação concreta. Não há como ter interpretações pessoais, individualistas, subjetivistas dessa revelação divina. Falar nessa objetividade da fé não tira o caráter da ação sobrenatural. O sobrenatural que vem da ação de Deus sobre a matéria criada. Portanto, o homem ele se encontra
como nos ensina muito bem Santo Tomás de Aquino, o homem ele é um composto de matéria e espírito, de corpo e alma. Com o corpo, nós nos integramos ao mundo sensível, ao mundo material, mas somos também alma, espírito, e é justamente a alma que nos leva a inteligir as coisas. A inteligência é uma operação do espírito, é uma operação da alma. A racionalidade humana se dá justamente desse caráter sobrenatural da alma que é infusa em nós de Deus. O homem, essa completude sensível e espiritual. A realidade só pode ser compreendida nesse sentido, do menos elevado, que são as coisas humanas, as coisas materiais, as coisas sensíveis, as coisas inteligíveis, as coisas que estão em Deus. Ser racional é justamente fazer uso daquilo que em nós há de mais divino, que é a nossa alma, o nosso espírito. Então já percebemos aí claramente que não tem como dividir fé e razão, pois ambas é fruto da alma que Deus nos deu, com essa capacidade de inteligência, com essa capacidade de percepção da realidade suprema que é o próprio Deus. Deus nos deu a capacidade de compreender, de inteligir, de ter inteligência. Inteligência significa ler por dentro, ou seja, é uma leitura daquilo que é essencial, aquilo que está na essência das coisas, tanto das coisas materiais quanto das coisas sobrenaturais. Mas a nossa capacidade de compreensão, ela é uma compreensão imperfeita, porque é limitada pelos sentidos. Nós só podemos compreender aquilo que nos é permitido por meio da nossa condição. E Deus nos colocou esse limite no conhecimento, pois o conhecimento não vem de nós mesmos, mas o conhecimento vem de Deus. Não conhecemos a realidade na sua plenitude, só Deus tem essa capacidade. Mas Deus nos permite conhecermos até certo ponto, o ponto suficiente e necessário para que possamos compreender a realidade que nos cerca e compreendê-lo. Fazer uso da nossa capacidade racional nos leva também à humildade, porque temos a consciência de que somos limitados, a nossa inteligência tem um limite. Temos que ter em mente que Deus é o Criador de toda a realidade. Ele tudo criou. Portanto, só conheceremos de fato a realidade se conhecermos o seu Criador. Portanto, o conhecimento da realidade está diretamente associado ao conhecimento de Deus. E é interessante compreender que todos os desvios da fé são desvios do conhecimento da realidade, pois uma vez que deturpamos a realidade, deturpamos a Deus, que é o seu Criador e o seu Autor. Tanto é que as heresias que surgiram já desde os primeiros anos do cristianismo, todas elas tinham um ponto de partida. Ou, de um lado, tinham uma visão distorcida da realidade, por isso criava-se uma visão falsa de Deus, ou o inverso. Se tinha uma visão distorcida de Deus e por isso tinha uma visão completamente falsa da realidade. Todas as heresias consistiam nisso. Ou falseava a realidade e, consequentemente, se falseava Deus, ou se falseava Deus e, consequentemente, se falseava a realidade. E a igreja teve grandes santos e todos eles fez o uso da razão para combater as heresias. Então, se fez um uso muito maior da inteligência, da razão, do conhecimento, da filosofia, do que propriamente da mística para combater as heresias.
Então, para que compreendamos bem o que isso significa no mundo atual, hoje estamos cercados de heresias, não heresias como as que víamos no início da igreja, durante a Idade Média, mas heresias muito piores. E tudo isso são frutos de uma má filosofia e de uma má teologia, que se enraiza no subjetivismo, que, como eu já falei anteriormente, tem como único propósito destruir a fé. Portanto, estudar a filosofia cristã é combater essas heresias e restabelecer a ordem no mundo e na igreja. Não que por nós mesmos teremos essa capacidade, mas na medida em que, pouco a pouco, esse conhecimento da verdade, esse conhecimento que a igreja nos legou, volte novamente a circular nos meios acadêmicos, nos meios religiosos, nas congregações religiosas e na nossa vida do dia a dia, pouco a pouco, vamos restaurando a visão autêntica de Deus, a visão autêntica da nossa vida e da realidade. Então, meus irmãos, é o que temos para hoje. Sei que o conteúdo é um pouco puxado, não é tão simples de compreender, exige uma explicação maior, por isso o vídeo ficou um pouco longo, mas para que possamos compreender a realidade, é necessário um aprofundamento. E se você está interessado nesse aprofundamento na fé, nesse aprofundamento no conhecimento, pode contar com o nosso canal Fé e Filosofia Católica, pois esse é o nosso objetivo, levar conhecimento e fé para todos. Fiquem com Deus e aquele abraço.